Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta de hoje é fazermos 6 exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo. Os exercícios são exercício 15, 16, 17, 18, 20 e 21, da página 109 e 110, tá? Ou a 110 tanto faz. Bom, para resolver esses exercícios, vocês precisam lembrar que nós estamos estudando um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, ou qualquer triângulo retângulo, eu tenho uma hipotenusa, que é o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus. Se eu escolher um ângulo de referência, nesse caso eu escolhi o ângulo alfa, eu tenho um cateto, que ele é chamado de cateto oposto, e um outro cateto, que está junto ao ângulo, que é chamado de cateto adjacente. Além desses elementos do triângulo retângulo, eu tenho 3 razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E para cada uma delas, a gente tem uma fórmula, né? O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente é a razão entre os catetos oposto e adjacente. E ainda, né, a gente precisa decorar uma tabelinha, porque para alguns valores de ângulos, o valor do seno, cosseno e tangente, eles não são informados nas questões. E isso inclui, né, o que a gente chama de ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Essa tabelinha é preenchida da seguinte forma, né? Primeiro você coloca aqui em ordem crescente os ângulos, seno, cosseno e tangente, e aí você começa 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz onde não tem 1. Tá? A tangente aqui, você pode determinar de duas formas, né? Dividindo o seno pelo cosseno. Então, aqui, quando eu divido 1/2 por raiz de 3 sobre 2, eu cancelo 2 com 2, sobra 1 sobre raiz de 3, que racionalizado vai dar raiz de 3 sobre 3. Quando eu divido raiz de 2 sobre raiz de 2, é um número dividido por ele mesmo, isso vai dar 1. E quando eu divido raiz de 3 sobre 2 por 1/2, eu cancelo 2 com 2, sobra raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3, tá? Eu sei que vocês já devem ter ouvido aí algumas musiquinhas em relação a isso. Tem vários ritmos, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão conseguir encontrar, tá? Infelizmente, esse professor não tem esse dom de cantar, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu posto o link para vocês de alguém cantando essa musiquinha aí, que vai fazer vocês decorarem essa tabelinha, tá? Bom, então, eu gostaria agora que vocês ou pausassem o vídeo e tentassem fazer essa questão, e fosse fazendo assim questão por questão, ou pausasse o vídeo, tentasse fazer o grupo de questões que eu selecionei, e depois, ao final, tentasse assistir tentasse não, né? Assistisse o vídeo para ver as correções. Em caso de dúvidas e elas permanecerem, na próxima aula estarei à disposição para esclarecer todas, tá? Não deixe de fazer e não deixe de me passar essas dúvidas para a gente poder esclarecer todas. Combinado? Bom, considerando que você deu um pause no vídeo, vamos lá. Em determinada hora do dia, os raios solares formam um ângulo de 60 graus com o solo. O ângulo de 60 graus está indicado aqui. Nesse mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 20 metros, que está aqui embaixo. Qual é a altura desse prédio? Considere raiz de 3 igual a 1,7. Então, a altura do prédio está aqui. Toda vez que eu tiver um triângulo, retângulo, e tiver medidas de comprimento e ângulo, eu tenho a chance de usar trigonometria. Tá? Bom, para encontrar ou para calcular essa altura, eu vou precisar descobrir qual das 3 razões trigonométricas eu vou usar, seno, cosseno e tangente. Eu gosto sempre de fazer o seguinte, perguntar o que que eu tenho e o que que eu quero. Eu tenho o valor de 20 metros e quero calcular a altura. Em relação a esse ângulo aqui, de referência 60, o 20 graus é o cateto adjacente e o H é o cateto oposto. Depois que eu fiz isso, é que eu vou lembrar das fórmulas, né? E aí eu vou selecionar uma das 3. Nesse caso, a fórmula, né, ou a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então, eu vou calcular a tangente de 60. Tangente de 60 é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, e aí eu substituo os valores. De acordo com aquela tabela, a tangente de 60 é raiz de 3, o cateto oposto eu chamo, aqui a altura, e o cateto adjacente é 20, por isso ficou H sobre 20. Se eu colocar 1 aqui, eu posso multiplicar cruzado, tá? Eu vou falar multiplicar cruzado ao invés de falar propriedade fundamental da proporção. Multiplicando cruzado, eu tenho H vezes 1, que é H, e 20 vezes raiz de 3, tá? Como raiz de 3 é igual a 1,7, eu vou substituir por 1,7 o raiz de 3, e vou ficar com 34 metros, tá? Eu sei que é metros porque a unidade aqui está em metros.
Próxima questão, questão 16, é extremamente parecido com a anterior, tá? Do alto de um prédio, avista-se a base de outro sobre um ângulo de depressão de 30 graus, está aqui esse ângulo. Se a distância entre os prédios é igual a 30 metros, está indicado aqui, calcule a altura do edifício. Então, eu quero calcular essa altura aqui. Então, em relação a 30 graus, eu preciso definir o que eu tenho, que é esses 30 metros, e o que eu quero, que é essa altura, tá? Então, esse é o cateto oposto, esse é o cateto adjacente. Novamente, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Nesse caso, agora a tangente de 30 vale a raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto agora é 30 e a altura é h. Multiplicando o cruzado aqui, eu vou ter raiz de 3 vezes h igual a 3 vezes 30. 3 vezes 30 é 90. E esse raiz de 3 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, eu fiz as duas contas simultaneamente. Só que não é usual deixar um radical aqui no denominador. Então, eu uso o processo da racionalização. Vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí eu lembro, quando eu multiplico o número inteiro por uma raiz, eu simplesmente junto os termos, deixo indicado. Agora, se eu multiplico uma raiz quadrada por outra raiz quadrada, eu vou ter a raiz quadrada do produto, né? O produto das raízes é igual a raiz dos produtos. Isso quando os índices forem iguais. Nesse caso, eles são raízes quadradas. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, que é 3. Então, eu substituí esse produto aqui por 3. E 90 dividido por 3 é 30. Nesse caso em particular, eu não substituí o raiz de 3 nem por 1,7, nem por 1,73, porque não pediu o valor aproximado. Ok? Questão 17. De novo, eu tenho uma figura, né? Vou ler primeiro o texto aqui. Em um muro, encostamos uma escada de 20 metros de comprimento, 20 metros está aqui, a escada está aqui, de modo que o ângulo formado por ela e o plano horizontal, formado pela escada e o plano horizontal, é de 45 graus. Calcule a distância aproximada, ele está me dando o valor próximo aqui da raiz quadrada de 2. Calcule a distância aproximada entre o pé da escada, que é aqui, e o muro, que está aqui. Tá? Então, eu vou chamar isso de x. É isso que eu quero calcular. Então, de novo, estou trabalhando com trigonometria. Em relação a esse ângulo de destaque, esse x é o cateto adjacente e o 20 é a hipotenusa. A razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, cosseno de 45 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cateto adjacente é x e a hipotenusa é 20. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2x igual a 20 raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 20 por 2 é 10. 10 raiz de 2. Como o raiz de 2 é 1,4, eu vou ficar com 10 vezes 1,4, que é 14 metros. Professor, olha se você concorda comigo. Se esse ângulo aqui é de 45 graus, esse ângulo aqui também é de 45 graus. Por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, eu tenho 90 aqui e 90 para distribuir para esses dois. Concorda, professor? Concordo. Bom, um triângulo que tem dois ângulos iguais, ele é classificado como triângulo isósceles. Concorda, professor? Concordo. E o que isso garante? Garante que os lados que se opõem a ângulos iguais são iguais. Então, se esse ângulo de 45 aqui se opõe a esse lado, que é x, esse ângulo de 45 graus também vai se opor a esse, que é x. E aí, eu tenho um triângulo retângulo, conheço a hipotenusa, e tenho uma letra para representar um cateto e outro cateto. Eu posso aplicar um teorema famosíssimo, chamado Teorema de Pitágoras. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado. 2x ao quadrado é igual a 400. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. X ao quadrado é igual a 200. X é igual a, teoricamente, seria mais ou menos raiz de 200, tá? Mas eu não vou colocar mais ou menos porque eu estou trabalhando com medidas de comprimento. Então, estou interessado só no valor positivo. E vou trocar o 200 por 100 vezes 2, porque existe uma propriedade que garante que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes, ou seja, eu posso tirar a raiz quadrada de 100 e depois a raiz quadrada de 2 separadamente, mantendo o produto. Raiz quadrada de 100 é 10, de 2 eu não sei quanto que é, exatamente. 10 raiz de 2. Não coincidiu com esse valor aqui? Ou seja, eu consegui resolver essa questão sem usar trigonometria, tá? Então, tem algumas questões que eu posso ter mais de uma estratégia de resolução. Próxima questão, uma pessoa avista um ponto mais alto de uma torre sob um ângulo de 30 graus. Está aqui, a pessoa está aqui, pequenininha. Se ela caminhar 40 metros na direção da torre, se ela caminhar até aqui, passa a enxergar o mesmo ponto segundo o ângulo de 60 graus, com o plano horizontal. Desprezando a altura da pessoa, calcule a altura da torre. Então, o que eu quero calcular é a altura da torre, que eu chamei de x. Existem duas estratégias para resolver essa questão. Uma bem trabalhosa, que é o seguinte, eu chamei aqui de x, chamo aqui de y, aplico a tangente aqui, x sobre y igual a y igual a tangente de 60,
Depois eu trabalho com a mesma tangente, só que agora com um triângulo grande. Então, aqui eu vou ter x como cateto oposto, aqui eu vou ter y mais 40 como cateto adjacente. Então, x sobre y mais 14 é igual a tangente de 30. Vou só escrever aqui para não ficar uma coisa muito confusa. Tangente de 60 é cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa. Desculpa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 seria o mesmo x sobre, aqui, ó, y mais 40. Certo? O tangente de 60 e tangente de 30 eu conheço. Então, eu posso montar um sistema com duas equações. Tá? Dá para fazer? Sim, dá para fazer. Mas será que a gente tem um método mais criativo para resolver isso? Espero que sim. Bom, esse ângulo aqui de 60 graus, ele tem um suplemento dele, que é o quanto falta ali para chegar a 180, nesse caso é 120. Aí eu vou concentrar minha análise nesse triângulo aqui, ó. Tá? Ele tem um ângulo de 120 e outro de 30. Esse outro ângulo aqui vai ser 30. Por que eu sei que esse ângulo é 30? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. 120 mais 30 é 150. Falta 30 para dar 180. E aí, de novo, pessoal, um triângulo que tem dois ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles. Se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais, os lados que se opõem ao mesmo ângulo. Então, esses dois lados aqui, ó, que eu marquei aqui, são iguais. Consequentemente, se aqui é 40, aqui também vai ser 40. E aí eu vou focar o meu estudo só nesse triângulo. Esse 40 é minha hipotenusa, o x é meu cateto oposto, a razão entre cateto oposto e hipotenusa é dada pelo seno, então seno de 60 é igual a raiz 3 sobre 2, que é igual a x, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é 40. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2x igual a 40 raiz de 3, o 2 está multiplicando, passo lá dividindo, 40 dividido por 2 é 20. 20 raiz de 3, novamente não está pedindo para calcular o valor aproximado, eu deixo como está. Questão 20. Davi e Gustavo estão no mesmo plano horizontal, porém afastados de 10 metros um do outro. Em determinado instante, Davi avista uma pipa sobre o ângulo de 30 graus. Tá aqui. Já Gustavo avista a mesma pipa sobre o ângulo de 45 graus, conforme a figura a seguir. Se os dois meninos medem aproximadamente 1,20 m, calcule a altura aproximada da pipa. Pessoal, não me venham no primeiro momento querer calcular seno e cosseno desse triângulo, porque esse ângulo aqui, ó, ele não é de 90 graus. Tá? Observe que 30 mais 45 dá 75. Para 180, falta 105. Então, a primeiro momento eu não posso fazer isso. Mas eu posso traçar uma altura aqui, ó. Tá? Antes disso, eu vou marcar a distância entre os meninos, que é de 10 metros, tá? E vou marcar a altura. Eu quero determinar essa altura, levando em consideração que se eu chamei isso de altura, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Vou colocar até um pontinho aqui, 90 graus. Baseado nisso, o que eu quero calcular, eu vou chamar de x. E aí eu faço uma outra análise novamente. Se esse ângulo é de 45 e esse é de 90, obrigatoriamente esse é de 45 para a soma da 180. Novamente eu tenho um triângulo isósceles. Então, se isso aqui é x, aqui também vai ser x. Consequentemente, essa medida aqui, ó, vai ser a distância entre eles menos x, ou seja, 10 menos x. Bom, agora eu vou focar nesse triângulo aqui. Nesse triângulo e no 30 graus, em relação a 30 graus eu tenho um cateto adjacente, que é o 10 menos x, e tenho um cateto oposto, que é x. Logo, a razão trigonométrica que eu vou usar é tangente. Tangente de 30 é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tangente de 30 naquela tabela que eu acho que vocês já estão decorando é raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 10 menos x. Pessoal, nesse momento, se você quiser utilizar essa relação aqui, você já pode. Eu vou deixar para usar ela daqui a pouco, tá? Multiplicando cruzado ali, eu tenho 3 vezes x, que é 3x. O raiz de 3 vai multiplicar o 10 menos x. Propriedade distributiva, tá? Raiz de 3 vezes 10 é 10 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos x é menos 3, menos raiz de 3x. Esse menos 3 raiz de x vai passar para a esquerda, vai ficar positivo. Eu vou usar o fator como evidência, já que eu não posso somar esses dois valores, né? Como é que eu vou somar raiz de 3 se eu nem sei quanto que vale exatamente? Então, o fator como evidência é o x. Esse termo que está multiplicando, todo ele que está multiplicando x passa para o outro lado, dividindo. E aí, nesse momento, eu tinha dois caminhos. Ou racionalizava, ou substituía. Nesse momento, eu resolvi substituir o raiz de 3 por 1,73. Tá? 10 vezes 1,73 é 17,3 e 3 mais 1,73 é 4,73. Se vocês acrescentarem mais um zero aqui, vocês podem ignorar as vírgulas, porque nessa divisão aqui, ó, quando o número de casas decimais é o mesmo, vocês podem ignorar as vírgulas, ou seja, dividir 1.730 por 473. O valor aproximado vai ser 3,66. Aí você acha que terminou, mas não terminou. É a altura da pipa em relação ao chão. Então, falta esse pedacinho aqui, ó, que foi informado que é 1,20, que é a altura deles.
ok? Ou seja, a minha resposta final vai ser 3,66 metros mais 1,2, ou seja, 4,86, ok? Para finalizar, uma pessoa com aproximadamente 1,80 m de altura está sob um palco de madeira e consegue avistar em linha reta uma outra pessoa situada no ponto A 3 metros do palco. Tá? Então, uma pessoa de 1,80 m a 3 metros do palco e que forma um ângulo de 30 graus. Conforme a figura, calcula a distância D. Essa distância D aqui eu vou calcular em 2 momentos. Primeiro, daqui, da cabeça dele até esse ponto, e depois desse ponto até a cabeça desse aqui. Tá? Nesse caso aqui, isso é um triângulo retângulo e isso aqui é a hipotenusa. Nesse caso, isso é um triângulo retângulo, isso aqui é a hipotenusa, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Chato? Então, eu vou chamar de hipotenusa 1 e hipotenusa 2, e o meu objetivo é calcular a soma dessas hipotenusas, ou seja, a minha distância é a soma das hipotenusas. Concentro primeiro nesse triângulo aqui. Em relação a 30 graus, 1,80, ele é o meu cateto oposto. Quem é a razão entre cateto oposto e hipotenusa é o seno. Seno de 30, tá? É igual a meio, cateto oposto 1,8, e a hipotenusa eu chamei de H1. Multiplicando cruzado, H1 é igual a 3,6. Achei a primeira parte, tá? Pessoal, se isso daqui e isso daqui são retas, são segmentos paralelos, né? Eu posso afirmar que se eu tenho retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho ângulos correspondentes. Então, esse ângulo de 30 graus aqui, ele vai ser exatamente igual a esse aqui, ó. Se você lembrar das linhas do caderno de vocês, elas são paralelas. Se você traçar aqui uma linha que a gente chama de transversal, esse ângulo vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Ok? Só para tentar mostrar para vocês por que esse ângulo é de 30. Em relação ao ângulo de 30, eu tenho hipotenusa e esse que é o cateto adjacente. Fechado? A razão trigonométrica que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. O cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto, cateto adjacente. O cateto adjacente aqui vale 3 metros. E a hipotenusa justamente que eu quero calcular, eu chamei de H2. Tá? Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter H2 raiz de 3 igual a 6. O raiz de 3 está multiplicando, passo para lá dividindo. E aí eu vou racionalizar. 6 raiz de 3 sobre 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 raiz de 9, isso é 3. 6 dá para dividir por 3, dá 2. Bom, para terminar, ou para pensar, começar a terminar, eu vou substituir esse raiz de 3 por 1,7. Tá? E aí, isso vai dar 3,4. Detalhe importante, pessoal. 2 vezes 1,7 eu consigo fazer de cabeça. Agora, 6 dividido por 1,7 eu já não consigo fazer de cabeça. Tá? Então, a racionalização é um processo que facilita as contas quando envolvem divisões por radicais, porque a gente transforma isso numa multiplicação. E multiplicar, em alguns casos, ou em vários casos, é mais fácil do que dividir. Tá? Então, achei as duas alturas, agora basta somar. 3,6 mais 3,4 é igual a 7. Ok? Ficamos por aqui. Que vocês tenham um dia cheio de sorrisos alegres e pensamentos felizes. Um bom dia, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.